Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família. Muito boa noite. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, que nos acolhe tão bem, e pela honra de mais uma vez ocupar este púlpito, a convite do pastor Eliezer, nessa noite agradável de inverno, né? Onde estamos aí experimentando esse friozinho, né? E ontem, pastor, foram 18 anos de namoro que nós completamos. Glória a Deus, 18 anos que começamos a namorar. Aí minha filha perguntou assim, mas vocês já casaram? Eu falei, mas a gente está namorando ainda, então mereceu flores ontem, né? A data merecia flores. Louvado seja Deus por isso. De fato temos tido momentos de luta, mas o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado os seus servos. Eu tenho certeza que estamos nas orações dos irmãos e por isso nós agradecemos. Convido você a abrir a sua Bíblia. Nesse mês de agosto, nós temos acompanhado alguns sermões aqui nesta casa sobre a família, sobre o pai, né? Tivemos o Dia dos Pais, tivemos o Dia da Liderança da Juventude, enfim. E um dos textos que nós recorremos é um texto certamente conhecido dos irmãos, mas eu gostaria de mais uma vez estar meditando nele. No livro de Josué, no último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, onde nós leremos juntos alguns versos anteriores ao texto mais conhecido, que é o versículo... Nós vamos ler Josué 24, a partir do verso 1. E é uma leitura não tão longa, mas que se faz necessária para entendermos o ápice desse texto, que está no fim do versículo 15, que é o que todos geralmente conhecemos, né? E eu gostaria de, nesta noite, dedicar esse sermão a um primo muito querido que partiu para a glória hoje de manhã, né? Meu primo Ronaldo Gomes Muniz, da Igreja Presbiteriana de Travessão de Campos. Lutou bravamente contra um câncer, mas infelizmente partiu. Fica a saudade, mas aprove ao Senhor levá-lo para a sua glória. E nesta noite nós nos recordamos dele e pedimos que o Senhor console e conforte a nossa família diante dessa perda. Mas vamos ler juntos. Eu vou ler os versículos ímpares e vou convidar os irmãos para ler os pares. Antigamente se chamava de leitura responsiva e alternada. Lembra disso, pastor? Muitos aqui nem se lembram, mas vamos ler. Eu vou ler na minha Bíblia e você pode acompanhar pela projeção. Até o versículo 15. Diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Versículo 2. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Isaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Versículo 5.
quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, como tem sido até aqui, e esconde-nos atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Josué foi um grande líder, um general, um militar, um estrategista, um homem de Deus. Josué coube-lhe ocupar um posto de liderança do povo depois de Moisés. Eu fico imaginando como seria alguém chegar para você depois de uma grande liderança, de uma das maiores lideranças humanas, como a de Moisés, dizer: você vai ficar no lugar dele. O povo que foi com Moisés deverá respeitar e andar com você. Imagine a situação de Josué, e você pode ver isso no capítulo 1 deste livro que leva o seu nome. Mas Deus o orientou e disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, a questão não está em quem lidera, mas quem é liderado por Deus. Deus é o Deus do povo. Deus é o nosso Senhor. Se os nossos líderes são liderados por Deus, não temos a quem temer, assim como Josué não teve. E naquela ocasião, Deus coloca-se a Josué e diz: como eu fui com Moisés, serei contigo. Não aparte a minha lei da tua boca e da tua mente, não te desvies para a direita, para a esquerda. Seja forte, seja corajoso. E Josué foi tudo isso. Seguiu as orientações do Senhor,
foi um líder íntegro, corajoso, e agora, ao fim da sua caminhada, depois de grandes conquistas, ele chega a uma despedida, a um momento de se despedir, de encerrar as suas atividades aqui nessa terra. Capítulo 23, você tem a despedida de Josué, e no capítulo 24, no lugar chamado Siquém, Josué reúne todo o povo, todas as autoridades, juízes, oficiais, líderes, autoridades, todos comparecem diante de Josué? Não, diante de Deus. Josué invoca o nome do Senhor e no nome do Senhor ele profetiza o seu testamento, o seu legado. E Josué preocupa-se em narrar aquilo que era o povo e o que ele se tornou. Quem foi Israel antes dele e em que Israel se tornou depois da sua liderança. E ele começa uma descrição da história do povo e de suas conquistas. Desde Abraão, que é convocado de uma terra estranha, que adorava deuses estranhos, para sair de lá e de lá se tornar uma grande nação. E ele descreve de uma forma épica como foi há muito tempo o comportamento dos antepassados do povo. E ele vai dizendo: Abraão saiu da sua terra, onde exaltava deuses estranhos, reconhece em mim, eu dei-lhe Isaque, conduzi-o até Canaã. Então, a Esaú dei os montes de Seir, a Jacó, os seus filhos desceram ao Egito. No Egito foram escravizados, encontraram deuses estranhos de novo, se apartaram de mim, mas depois disso eu enviei Moisés e libertei o povo. E esse povo, a quem eu me remeto agora, mais uma vez deles oportunidade de serem liderados e passarem o Jordão e virem até aqui, e aqui chegaram, e era uma terra estranha. A terra que eles conheciam estava habitada por estranhos. E o Senhor lhes concede a bênção de reaver o que era seu, não por merecimento, mas por amor de Deus ao seu povo. Em todo discurso você percebe que Deus fala: eu fiz, eu chamei Abraão, eu fiz descer ao Egito, eu tirei do Egito, eu destruí os cananeus, eu e eu. Não é Josué que fez, não foi Moisés que fez, não foi Abraão, foi Deus. Primeiro grande ensinamento que eu consigo retirar desse texto é que Deus é quem faz as coisas. Quando nos sujeitamos a Ele, recebemos dele a vitória nos tempos certos. Somos estabelecidos e restabelecidos dos lugares de onde somos arrancados. Somos restituídos daquilo que perdemos, quando reconhecemos que é Ele quem faz, porque Ele é Deus. Mas Deus requer de nós algo muito importante
e decisivo, que é decisão. Esse momento, mais uma vez no livro de Josué, tal qual no capítulo 1, é um momento de decisão. No capítulo 1, era um momento de decisão pessoal de Josué. Ele como pessoa, como indivíduo, e ele decidiu ser forte e corajoso e optar por Deus, por andar com Deus. E agora, depois de passado todo o seu trabalho, todas as conquistas, ele já velho, chefe de um grande clã, de uma grande família, que compunha um grande povo, ele convoca mais uma vez, só que agora o povo, a decidir. Ele convoca a um momento de decisão. E conta essa história para lembrar aqueles que estavam ali, jovens ou idosos, de quem ele era, de quem era o povo, de quem Deus era. E mais uma vez, ele diz: depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês. E ele começa no versículo 11 que os irmãos leram, a descrever uma série de povos com nomes estranhos para nós, né? Povos com nomes esquisitos para nós: jebuseus, ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus. E todos eles foram tombando, um a um, diante da mão de Deus, diante da mão de Josué, com a permissão de Deus. E aqui há uma fala em que um segundo grande ensinamento se reforça. No versículo 12, na parte B, diz assim: não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Não foi a espada e o arco que lhes deram vitória. Não foi o poder militar do teu povo, Josué. Não foi porque eles eram mais preparados, estrategistas, inteligentes ou merecedores. Absolutamente, não foi. Não foi porque eles eram mais fortes, porque vocês são mais fortes. Não foi porque a sua espada é mais afiada ou porque o seu arco é mais potente. Fui eu quem fiz. Foi Deus quem concedeu. Foi Deus quem concedeu vitória ao povo naquele tempo e que nos concede vitória hoje. E mais, ele prossegue no seu discurso inspirado por Deus. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem de vinhas e olivas que não plantaram. Existe um movimento fortíssimo no mundo corporativo atualmente, nas empresas, que é a meritocracia, né? Dar a cada um o que merece. Você se esforça, você merece. Você fez por onde? Você é um bom funcionário, então você será premiado. Nada contra isso, talvez tenha seu valor. Mas na vida cristã, ou na vida do povo de Deus, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque Deus abençoa quem Ele quer, a quem Ele ama deliberadamente. O amor de Deus está em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não espera que nós venhamos a nos redimir, a nos tornar pessoas boas para nos salvar. Não, Ele nos salva enquanto ainda somos maus, e assim nos torna melhores, e nos torna filhos de Deus.
Vocês hoje vivem em lugares que vocês não construíram. Vocês comem do azeite, do vinho, tomam do vinho, do azeite, de plantas que vocês não plantaram. Porque eu, o Senhor, tive misericórdia de vocês e dei essa terra a vocês. Oportunamente o Senhor abençoa e não olha para os nossos méritos. Ainda bem que é assim. Porque não temos condições de nos salvar a nós mesmos. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor. E por isso estamos aqui. Ele nos concede força e sustento e superação para estarmos aqui, para chegarmos onde chegamos. Precisamos ser gratos à misericórdia de Deus. E mais do que isso, depois de fazer essa descrição breve e épica da história do povo, e dizer que foi Ele, o Senhor, quem o fez, e dizer que não foi por merecimento, não foi por mérito, não foi pelos belos olhos de Josué ou de Moisés, mas pelo amor e misericórdia do próprio Deus, que eles moram em cidades que não edificaram, que tomam do vinho de parreiras que não plantaram, regam sua comida com azeite de oliveiras que não plantaram. É nesse momento que começa o que Deus requer do seu povo. E ele diz agora, versículo 14: temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. O Senhor requer do seu povo integridade e fidelidade. O Senhor abomina a idolatria. Isso você percebe claramente no Antigo, no Primeiro e no Segundo Testamento. O Senhor abomina a idolatria. Porque é você deixar de cultuar a um Deus verdadeiro que provê e abençoa e cultuar outra coisa que não é Deus. Só que essa idolatria do povo era uma idolatria muito mais fácil de se perceber, talvez, um bezerro de ouro, uma estátua. Como hoje nós criticamos aqueles que abertamente idolatram alguma coisa que não é Deus. Mas saiba que tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na sua vida, tudo aquilo que ocupa na sua vida o lugar que deveria ser de Deus, é um risco de idolatria, tamanha, enorme. E nós somos tentados pela idolatria todos os dias. Todos os dias. Quando colocamos prioridades em nossas vidas que não é Deus. E eu trabalho numa empresa, como o pastor disse, e na empresa tem um monte de coisa para fazer. Eu brinco que a gente é igual aquele palhaço de circo que tem um monte de pratinho para girar, né? Se bobear, o pratinho cai. Então tem que ficar lá girando um monte de pratinho. Eu falo isso para os meus funcionários. E eu já vi alguém dizer assim, várias vezes, várias ocasiões: olha, manda um e-mail, ou um WhatsApp, que agora o WhatsApp é uma terrível, você não tem mais sossego, você não consegue almoçar se você não se disciplinar. Diz assim, ó, isso aqui é prioridade. Aí eu disse, tudo bem, se é prioridade eu vou fazer isso primeiro. Aí daqui a 10 minutos, faz isso aqui também é prioridade. Eu vou, opa, pera, já está errado. Não, mas isso aqui também é urgente. Não, mas não pode ser, tem uma coisa errada. Porque prioridade vem de primeiro. Pode ter duas prioridades? Não pode. Se você falar, ó, eu tenho algumas prioridades para a igreja, está errado. Etimologicamente está errado. Porque prioridade é uma coisa só.
O segundo pode ser secundidade, talvez, né? Nem existe essa palavra, terceira idade, não é prioridade, é uma coisa só. Inclusive, o Senhor Jesus no Sermão do Monte diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E ele não diz o que tem que buscar em segundo lugar. Engraçado, podia fazer uma lista, né? Em primeiro lugar você busca o reino de Deus, em segundo lugar, não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque todas as demais, essas outras demais coisas que ele vinha dizendo, que é o comer, o beber, o se vestir, o se sustentar, tudo isso lhe será acrescentado, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o reino de Deus, Deus tem que ser prioridade na sua vida, e é na sua vida diária. Isso é um exercício. Lutar contra a idolatria é um exercício diário. Porque você olha aquele carro que você quer muito e de repente aquilo está no lugar de Deus. O salário que você almeja, a posição na empresa, o emprego que você ainda não tem, ou um emprego melhor do seu amigo. Talvez você frequente a igreja todos os domingos e de segunda a sexta você esteja idolatrando alguma coisa, porque não prioriza Deus na sua vida. E priorizar Deus não é só ouvir música gospel no seu carro. Priorizar Deus não é frequentar todos os cultos da sua igreja e do PGM. Tudo isso é bom, é gostoso, é agradável, é importante. Nós queremos ver você aqui, né, pastor? Você aqui, junto com a gente, porque a gente te ama e te quer aqui. Mas não é o exercício religioso que vai te salvar, porque quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele quer prioridade. Se Ele não for o primeiro, já não é mais nada, como diz a canção, como diz aquela antiga canção. Se Ele não for o primeiro, Ele não é mais nada, porque não cabe segundo lugar para Deus. Não cabe segundo lugar para Deus. E é por isso que Ele requer de nós integridade. Integridade significa inteiro. O Senhor nos quer por inteiro. Ele não nos quer aqui só de domingo a domingo, a cada domingo. Ele não quer de domingo a domingo. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer só a sua vida profissional, Ele quer a sua família. Deus não quer só sua família, sua vida profissional, Ele quer a sua vida. Ele quer você por inteiro, Ele nos quer por inteiro. Para que sejamos fiéis a Ele, precisamos ser inteiros. E prosseguindo, ele diz: joguem fora os deuses dos seus antepassados, que vocês adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas existe um porém muito interessante. Esse Deus a quem servimos, esse Deus ciumento a quem servimos, que quer que nós sejamos somente deles, e que sirvamos somente a Ele, e que priorizemos a Ele, Ele é um Deus que nos respeita. Olha só que coisa interessante e magnífica. Ele não é um Deus que nos violenta, que nos força. Sabe por quê? Porque Ele é amor. E onde há amor, não pode haver medo, violência, força. Ele não nos obriga a amá-lo, Ele nos convida a amá-lo. Jesus diz: eis que estou à porta e arrombo, e destruo, e meto o pé. Não, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. E da mesma forma Josué fala isso aqui. Deus fala através de Josué e diz assim: se, porém, versículo 18, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, além do Eufrates, lá no Egito,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam hoje. Talvez você vai dizer, mas eu não creio em outros deuses. Mas existem coisas no seu passado nas quais você se apega e que te impedem de priorizar a Deus, de servir a Deus. Existiam pessoas aqui que estavam presas aos deuses dos egípcios. Diziam, no Egito era melhor, era mais confortável, era mais gostoso, eu gostava de lá. Apegada ao passado. Já teve outros que chegaram no lugar e começaram a servir os deuses da terra. Sabe por quê? Porque se confundem com todos que estão ali. Está todo mundo junto. Eu vou fazer o que fazem todos aqui também. Vou servir aos deuses dos amorreus. Tem coisas no seu presente que te impedem de priorizar Deus. Talvez no seu trabalho, na sua casa, na sua família, talvez até dentro da sua igreja. E ele diz, através de Josué, talvez não lhes agrade servir ao Senhor. Então você escolhe. Você vai ficar apegado ao passado? Você vai se contaminar com o presente? Vai ficar preso a essa vida medíocre que os outros querem lhe oferecer? Porque eu, Josué, fiz uma escolha. Eu e os meus serviremos ao Senhor. E neste momento, ele requer uma decisão do seu povo diante de Deus. E diz, olha, eu contei toda essa história. Vim até aqui contando toda essa história para vocês. Vocês sabem de quem eu estou falando, do Deus que eu estou falando, de tudo o que ele fez até aqui. Agora, se vocês querem ficar presos aos deuses do Egito, tudo bem. Esse é o momento de escolher. Se vocês querem se misturar com esse povo que está aqui na terra dos amorreus, escolha de vocês. Mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E nesta noite eu gostaria que você tivesse a mesma convicção de Josué. Eu, os meus, o meu clã, a minha família, a minha casa, a minha igreja, nós serviremos ao Senhor. Porque nós reconhecemos que Deus é o Deus único. Nós reconhecemos que Deus é o Deus Altíssimo, que o Senhor, único e poderoso, Criador e sustentador do universo, se fez carne em Jesus Cristo e nos amou e morreu por nós e ressuscitou e voltará para nos redimir. Outro dia eu ouvi uma coisa interessante. Pastor Irlande Pereira de Azevedo que me ensinou isso. Alguns dizem que Cristo está voltando. Está errado. Está errado. Jesus não está voltando. Está voltando é gerúndio, né? Verbo no gerúndio. É aquilo que você está fazendo. Você está fazendo alguma coisa paulatinamente até acontecer. Jesus não está voltando. Se Jesus estivesse voltando, ele estava atrasado, que já tem um tempão e ele não chegou. Ou ele está muito longe. Jesus voltará. Ele não está voltando. Quando ele quiser, quando for o tempo, para você e para mim, ele voltará e será de uma vez só, de forma clara e invencível. Não está acontecendo, acontecerá. Jesus não está voltando, ele voltará para a glória de Deus Pai. E nesta noite, escolhei a quem sirvais. Se você tem algo no passado que lhe atrapalha de servir ao Senhor, abra mão. Confesse, entregue, abandone. Se existe algo no teu presente que te atrapalha a servir ao Senhor,
abra mão, confesse, abandone. Porque nós precisamos servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir esse propósito. Amém. Amém.